Olá, meus queridos, Boletim Climático, essa segunda parte do boletim deste dia 19 de junho, nessa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, estamos fazendo o Boletim Climático aqui, a segunda parte que já saiu, a parte de manhã, o nosso documentário de manhã sobre o que está acontecendo nas chuvas do Rio Grande do Sul. Então, convido vocês a permanecerem conosco nesse comentário agora do Boletim Climático e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vamos lá, direto às nossas notícias de hoje. Então, a gente tem como intenção desse boletim de trazer um pouco do conhecimento do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, das chuvas fortes que aconteceram nesses últimos dias que assolaram uma boa parte do Rio Grande do Sul, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso. Também falamos do nosso curso Jornada Evolutiva, da nossa palestra presencial em São Paulo, que acontece agora nesse dia de 21 de junho, sábado em São Paulo. Maiores informações na descrição. Ingressos estão praticamente esgotados, mas corra que ainda dá tempo. Nosso segundo encontro presencial com Luciano César, dia 20, das 10 horas em São Paulo, né? Também hoje dia de Corpus Christi. Queremos saudar a todos, que a alegria da comunhão com o Cristo renove nossa fé e nossa esperança. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então isso é a mensagem do dia de hoje. Vamos começar então o nível do Rio Guaíba. Essa mensagem ela veio de ontem, estava subindo e Porto Alegre é um alerta de inundação que pode ser atingido em 4 dias. Isso é uma foto de ontem, portanto hoje deu uma certa paradinha, então parece que os riscos foram bem atenuados, que não terá mais inundação em Porto Alegre, o que é uma excelente notícia. Mas de ontem, o rio Taquari, né, ontem ele estava com 22 metros acima do nível, a cota de inundação seria 19 metros, ele estava com 22 metros, depois baixou em seguidinha, parece que houve uma mão abençoada aí, através das orações de todos, que baixou bastante sobre o rio Taquari e os rios principais aqui da região central do estado do Rio Grande do Sul, né? O rio Taquari atinge uma cheia de mais de 20 metros e o número de famílias em abrigo aumenta. Muitas famílias estão em abrigos e moradores das áreas de risco iniciam retirada de pertences novamente, né? Na região de Doutor Ricardo, correnteza destrói ponte baixa recém-construída, tinha construído ali uma ponte e levei tudo. Então Lajeado também projeta enchente de 24 metros, 20 metros para essa quarta-feira. Felizmente isso não aconteceu, essa notícia era de ontem, né? Hoje, felizmente, a água deu uma certa trégua e a chuva parou, né? Felizmente. Diz esse morador aqui que já perdeu as contas de quantas enchentes ele já pegou. Então, o rio Taquari, ali na ponte, a gente vê a visão do rio como subiu bastante, e os principais pontos na área central de Lajeado. A cidade de Canoas também teve bastante água no dia 18, que foi ontem. A água tomou conta de vários bairros ali de Canoas e hoje a água continua ali, mas baixando um pouco, de certa maneira está baixando, né? Também muitos carros foram danificados pelos buracos que estavam no asfalto e, como a gente falou, né, o rio Taquari superou 20 metros de nível de subida, e também a vazão da barragem eclusa transformou a nossa vazão ali em problemas, mas não chegou a arrebentar esse pequeno dique que tinha ali, né? Felizmente não chegou, mas foi assim no limite, né? Como a gente fala, passou por um triz ali. O rio Guaporé também tem pequena elevação entre Encantado e Mussum e também causou um certo susto nas regiões ali, e Lajeado especialmente a região mais afetada, porque sempre as águas desaguam em Lajeado, que é uma região onde os grandes rios, enfim, desabocam no rio Taquari e a água costuma subir muito ali. Também São Francisco de Paula, a ponte entre São Chico e São Vicente, o rio Jaguari Grande, ficou quase tomada pelas águas, né? Quase. Felizmente está baixando. Santa Maria também teve um local ali que alagou algumas partes das cidades, a região de Santa Maria, pela chuva, não pelo rio, né? E aqui diz assim, ó, a estrada sentido Nova Roma e Farroupilha foi bloqueada no momento, né? Teve bloqueamento da estrada, porque uma parte do rio atingiu a estrada, né? O rio Vacacaia atinge residências também que foram atingidas em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Olha só o estado que ficou. Isso é a imagem de ontem. Hoje começou a baixar as águas, felizmente, né?
como a gente falou, Batias Velho, no bairro de Canoas, do Rio Taquari. Então a água está baixando assim levemente, mas ainda preocupa bastante os moradores. Não estamos ainda totalmente isentos, mas especialmente a ponte do Rio Taquari, que é uma ponte muito famosa e que tem um tráfego intenso, ela não foi afetada até o momento, né? O Rio Guaíba volta a subir e invade a área do Cais do Porto, em Porto Alegre. O Cais do Porto ficou à mercê também das águas, mas não chegou a entrar para dentro da cidade, ficou só no Cais do Porto. E isso, Porto Alegre se resumiu mais ao bairro Matias Velho, em Canoas, que é um local onde era uma baixada, uma vez era um campo de arroz ali que utilizava para plantar arroz. Então, você sabe que o arroz é plantado em baixadas, né? Em vales. E depois a pessoa, por ganância mobiliária, pegou esse plantação de arroz, começou a criar casas ali, e agora essas casas acabam, sempre a água retorna à sua origem, né? O Rio Guaíba voltou a subir e invadiu a área do cais aqui, mas isso foi ontem, agora já deu uma acalmada, e a gente vê que Porto Alegre dessa vez não foi assim inundada como foi daquela vez passada, né? Causou grandes problemas, mas não foi inundada. Os cães também, animais, sofrendo muito, produtores rurais enfrentam correntezas para salvar o gado em meio às enchentes do rio em São Francisco de Assis também. O gado felizmente foi salvo o gado, né? Foi salvo, mas foi um sufoco, como a gente diz ali, né? Aqui a repórter falando dentro das próprias águas ali, né? Que triste isso, a água batendo ali. Então aqui vemos a cachoeira chamada Cascata dos Marim, e dia 18 foi ontem isso, com uma vazão de água gigante ali. Também deslizamento de terra atinge a rua Aristides Bertual, em Bento Gonçalves, né? Olha só, mas isso não foi nada, foi só a terra que caiu, né? O rio Caí volta a subir na ponte do Bananal, entre as cidades de Feliz e Vale Real. Então, o rio Caí, que é um rio que normalmente ele entra na cidade, essa vez ele subiu e ameaçou bastante subir na cidade, mas não chegou a atingir a cidade de São Sebastião do Caí na mesma intensidade que aquela de maio, né? Mas sim, alguns momentos, alguns espaços lá foram invadidos pelas águas. O Rio dos Sinos, também aqui em São Leopoldo, apresenta cheia e também mostrou-se um pouco acima do seu nível normal, mas não chegou a invadir a cidade. A região de Manuel Viana, no Rio Grande do Sul, também foi atingida. Os agricultores tiveram essa chuva excessiva ali que causou problemas. No nível do rio Jacuí também, todos os rios gaúchos foram afetados, né? Então, ainda não é motivo para alarde nesse local da ponte, chamada Ponte do Fandango, mas foi inundada, causando rachaduras também em algumas partes do asfalto. E rachaduras apareceram e a companhia garante segurança da ponte seca, né? Mas nunca se sabe o que pode acontecer, né? Se isso aconteceu agora, nós vemos aqui uma ponte que foi levada embora também, e vemos também a cidade de Taquara. Ali, Taquara é um local também baixo, né? E alguns restaurantes tiveram água por dentro das suas de instalações. A gente de Taquara, a ponte quase foi coberta também. Apenas o carro de som de São Sebastião pedindo para os moradores saírem de casa em São Sebastião do Caí. Sair de casa, mas ir para onde, né? Como é que tu vai para sair dentro de casa? Então aqui a gente está dizendo que o Rio Grande do Sul pede socorro. Embora a água baixou bastante, ela baixou em certa parte, não chegou a baixar a nível ainda de ficar tranquilos. Ainda existem riscos e danos. A barragem do Rio Itu atinge a capacidade máxima em Manuel Viana, na campanha gaúcha. Então foi uma situação assim trágica em todos os rios do Rio Grande do Sul. Parece que essa situação ela se repetiu como naquela outra vez, embora com menos intensidade, mas foi bastante dramática, né? Vemos aqui uma ponte de ferro também que foi construída emergencial e está funcionando e acabou sendo resistente às chuvas, né? Além do granizo que caiu em várias situações ali de Santa Maria e outros locais. Então, nós vemos assim que o Rio Grande do Sul tem sido severamente assolado por essas cheias gigantes. O que seria isso, né? Da onde vem essa origem? Do que pode acontecer com isso? Nós acreditamos que seja algo não natural, né? Porque não é possível que dentro da natureza você consiga uma coisa dessa, né? A natureza não vai despejar 500 milímetros de água
que foi mais ou menos a quantia que aconteceu, 500 milímetros em 2 dias. Isso é uma coisa excepcional. Então nós acreditamos sim que seja alguma coisa induzida, né, com aquelas famosas manipulações que a gente não quer falar aqui. Então é bem provável que isso aconteça. Então, meus queridos, eu vou deixando assim esse boletim para, em primeiro lugar, continuarmos a nossa oração pelo Estado. Eu quero colocar aqui a nossa imagem de fundo com a imagem do Divino Mestre e com nossa Divina Mãe Santíssima, que salve o Rio Grande do Sul, que salve o Brasil, e que nós tenhamos a oração. Então eu peço que cada um de nós que assista esse vídeo mande a sua oração para o Rio Grande do Sul nessa nova enchente que aconteceu, tão triste, assustadora. Então que o Deus salve o nosso Brasil, que Deus salve o Rio Grande do Sul e que proteja outras regiões do Brasil também de terem esses eventos dramáticos aí e que estão tirando a paz e o sossego do nosso povo brasileiro, que já sofre tanto com a questão geopolítica, e a gente tem essa questão climática ainda tão à mercê do sistema, né? Lembramos que temos uma sede aqui na Argentina, daquelas famosas antenas, né? Do lado do dragão chinês e tal. Tem coisas aí que nós não podemos falar, mas é possível. Eu não vou afirmar nada, mas tudo é possível, né? Então, gente, eu vou concluindo esse vídeo aqui com o meu carinho, vou deixar a nossa colocação aqui, quem quiser colaborar com o canal, a gente agradece, um excelente dia, a gente vai ter ainda amanhã, no dia de hoje, a transição planetária e também o nosso Notícias do Momento, que está sempre muito bom, tá? Vai desejando um grande abraço, com um comentário, bota um like, é muito importante a sua participação. Um grande abraço, a luz venceu e força e coragem, a gente vai sair dessa com mais força do que chegou, tá? Nós seremos gigantes ainda em luz. Obrigado a todos pela participação, Deus abençoe. Compartilhe nosso vídeo.